Obrigada aos companheiros, aos familiares e convidados presentes. A Academia Brasileira Rotária de Letras, Seção Estado do Paraná, apresenta esta noite a palestra Uma Vida nos Caminhos do Rotary, celebrando os 119 anos da fundação do Rotary International. O nosso convidado, diretor de Rotary International, 1993-95, Gerson Gonçalves. Eu gostaria de pedir ao acadêmico Gilmar Cardoso para fazer a leitura de um breve currículo do nosso palestrante. Por favor, Gilmar. Pode, Presidente então, Rubens Monteiro, confrades, confreiras, boa noite. O Gerson Gonçalves é um rotariano exemplar há 58 anos na ativa, membro do Rotary Clube Londrina Norte, onde foi admitido no dia 19 de novembro de 1966. Foi presidente do clube no ano rotário 73-74, sob o lema É Hora de Agir. É membro honorário da Abrol Paraná, acadêmico fundador da Abrol Nacional, ocupante da cadeira 22, que tem como patrono Raimundo de Oliveira Filho. Diretor do Rotary Internacional no ano rotário 93-95, sob o lema Acredite no que faz, faça aquilo em que acredita. Tesoureiro do Rotary Internacional no ano rotário 94-95, com o lema rotário Seja Amigo. É membro do Conselho Superior da Editora Brasil Rotário, ex-diretor da Associação Brasileira da The Rotary Fundação, e governador do Distrito 4.710, no ano rotário 78-79, sob o lema Estenda a Sua Mão, e através da Lei Municipal 12.435 de 2016, foi condecorado como cidadão honorário do município de Londrina. Mestre Gerson Gonçalves, gratidão e honrado por vossa presença. Presidente Rubens. Minhas palavras para todos vocês do Brasil, de norte a sul, é que um dos objetivos da Abrol é construir e preservar a memória e a história do Rotary. Construir e preservar a memória é o que nós teremos hoje nas sábias palavras do Gerson, rotariano de longa tradição, e nós do Paraná, congregando todos os 4 distritos, temos a grande honra de, antes de passar a palavra para o Gerson, convidar o nosso acadêmico Tigrinho para usá-la. Caras confreiras, caros confrades, prezados convidados, muito boa noite. Foi-me dado a missão de fazer a saudação ao nosso palestrante da noite, nosso confrade honorário, rotariano com um vasto currículo, e penso que vocês, assim como eu, estão ansiosos por ouvi-lo. E conhecendo-o, como penso conhecê-lo, e em razão da sua simplicidade de vida, vou abreviar esta saudação. Seja bem-vindo, amigo Gerson Gonçalves. Estamos todos ávidos por ouvi-lo. Com certeza, suas palavras nos servirão como um bálsamo para estes momentos que estamos a viver. Com vocês, Gerson Gonçalves. Obrigado. Quero saudar com muita alegria o nosso querido companheiro Rubens Costa Monteiro, amigo de longa data, ele e a Séries. O Rubens é o decano do Colégio de Governadores do Distrito 4630. E
saudar os meus confrades, confreiras da ABROL Seção Paraná, bem como os demais de vários distritos do Brasil. É um prazer muito grande rever aqui grandes amigos dessa nossa longa jornada pelos caminhos do Rotary, desde lá do Rio Grande do Sul e até o nosso norte. É muito bom mesmo rever esses nossos companheiros desses vários distritos. Eu quero agradecer a ABROL Paraná pelo convite para trazer uma reflexão sobre o Rotary na véspera do aniversário do Rotary, que amanhã estará celebrando 119 anos de fundação na cidade de Chicago. Sou grato por ser um membro honorário, sócio honorário, acadêmico honorário desta ABROL. Isto posto, vamos à nossa reflexão para esse momento. Primeiro, reconhecendo que somos passageiros neste mundo, peregrinos. Estamos de passagem por esse mundo físico, esse mundo palpável. Somos aqui viajantes. Segundo, reconhecendo que nós não somos uma ilha. Como dizia John Donne no seu poema Por Quem os Sinos Dobram. Reconhecendo também que o homem é um animal social, segundo Aristóteles, e esse homem precisa de comunicação, esse homem precisa de relacionamento. Em terceiro, reconhecendo que, como diz o provérbio africano, e adaptado pela escritora Clarice Lispector, quem caminha sozinho pode até ir mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. Paul Harris nos fala nesse caminhar, no seu livro autobiográfico My Road to Rotary, cuja tradução, Meu Caminho para o Rotary, e eu tenho esse livro que foi traduzido pelo nosso querido Olavo Alberto de Carvalho, do Rotary Club de Ponta Grossa e ex-governador de distrito. E nesse livro, prefaciado por Paulo Viriato, Paul Harris, num momento assim de poesia, ele diz assim: os homens vão à montanha para inspirar-se ou para repousar. Os letrados escrevem sobre as montanhas. Os poetas as cantam e os artistas as pintam. Mas os meninos querem para suas correrias, num desafio de alcançar pontos mais altos. O menino é o rei da criação, diz Paul Harris. Mas, para grande tristeza, ele diz: esse menino tem que tornar-se homem. Mas continuará apontando os caminhos que o homem deve percorrer. Nesse parágrafo,
Paul Harris é o menino da montanha, que ao chegar à idade adulta, por uma inspiração divina, ele abriu uma senda, ele abriu uma vereda, ele abriu um caminho chamado Rotary. E para a ilustração nossa, os cristãos do século I não eram chamados de cristãos, eram chamados os do caminho. Porque pelas estradas poeirentas da Palestina levavam a mensagem do Cristo. Então eles eram chamados os do caminho. E Cora Coralina, ela nos deixou esse pensamento tão bonito. O que importa na vida não é o ponto de partida, não a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, teremos que colher. Pensamentos marcantes que recebemos para essa nossa jornada terrena. Feita essa introdução, agora eu entro no tema que me foi dado, estudamos isso, uma vida nos caminhos do Rotary. Essa vida, no momento, seria a minha, mas essa vida é de muitos rotarianos e rotarianas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E uma coisa interessante nesses caminhos do Rotary é que esse caminho não está aberto para todos. Esse é um caminho restrito. Não se caminha nele, não se entra nele por um mero desejo. Não se paga para entrar. Nem se entra por decreto de nenhuma autoridade. Tem que haver um convite. Quem está nesse caminho e conhece os objetivos do caminho, as suas regras, os deveres e responsabilidades, ao conhecer alguém que tem as características, faz o convite. Venha caminhar comigo. Sejamos companheiros. Sejamos companheiros. E esse seu companheiro tinha 28 anos de idade, era um comerciante de madeiras e, ao tratar de negócios com o administrador de uma obra do Hospital Evangélico de Londrina, o senhor Elias César, ao tratar com ele, ao vender, ao ir receber, ele chegou para mim e disse assim: Gerson, você sabe o que é Rotary? Eu falei: não, senhor. Mas eu sei que tem umas pessoas muito famosas, ilustres de Londrina, que são rotarianos. E ele disse assim: então você vai conhecer o Rotary. O convite. Alguém, um moço que ali estava, tratando de negócios, ele vislumbra, então, um companheiro dele, para caminhar. E eu fui admitido no Londrina Norte, como já foi dito aqui, no dia 19/11/1966.
57 anos e alguns meses. Eu digo que eu me casei 2 vezes, quase que ao mesmo tempo. Eu sou um bígamo. O primeiro casamento se deu com Irani, minha esposa, que muitos aqui conhecem. Nós nos casamos no dia 30 de julho de 1960. Portanto, quase 64 anos de casamento. Esse é o meu primeiro casamento. E nesse casamento constituímos família, uma família bonita, graciosa, 3 filhos, 7 netos, meia dúzia de bisnetos já. O segundo casamento se deu, então, 6 anos depois. Foi com o Rotary. No primeiro casamento, me foi colocado no dedo uma aliança. Aliança é um pacto. E no segundo casamento, me foi colocado um distintivo. E quero dizer a vocês que, pela graça de Deus, eu tenho sido fiel tanto a Irani quanto ao Rotary nessas décadas de companheirismo. Nos caminhos do Rotary, houve uma simbiose. Eu entrei para o Rotary e o Rotary entrou em mim. Uma identificação perfeita. Eu me lembro de uma história de um autor tcheco, Messerlink, que ele conta uma história que havia num lugar, num templo, que de vez em quando descia um anjo e cantava, alegrava o povo. E ele chegou, um cidadão chegou e viu um aleijado, um homem, e ele chega e pergunta assim: escuta, mas por que você não está no templo? Ele disse assim: mas eu estou no templo. Ele disse: não, você está de costas para o templo. Você ouve apenas o murmúrio, mas você está de costas. Então, eu entrei para o Rotary de frente. E o Rotary entrou em mim, na minha mente, no meu coração, também de frente. Ele tomou posse do meu pensamento e das minhas ações. E passamos, então, a viver essa vida rotária. E você pode me perguntar assim: Gerson, o que te seduziu em Rotary? Porque tanto no Rotary como no casamento há uma sedução. Alguma coisa que te prende, algum grude, algum amálgamo, algum laço. O que te seduziu em Rotary? Eu tinha 28 anos. Morava na cidade de Londrina, como moro, uma cidade do interior, com poucos recursos ainda, mas tínhamos uma sociedade que já participava da vida da comunidade. E essa sedução se deu por causa dos ensinamentos sobre a vida, sobre os relacionamentos, o companheirismo, os lemas: dar de si antes de pensar em si, mais se beneficia quem melhor serve. E quando eu ouvia nas conferências a análise das 4 perguntas da prova quádrupla,
palestras que eram feitas por rotarianos do próprio distrito. Não se convidava ninguém de fora, não se gastava dinheiro com ninguém de fora, porque o Rotary tinha um quadro associativo altamente qualificado. E eu me abeberava daqueles ensinamentos. Vou dar um dado para os mais jovens aqui. Não se falava em números. Não se fazia apelos para contribuição. Não se fazia apelo para aumento do quadro associativo. E os clubes recebiam novos sócios. Por quê? Eu havia recebido uma boa notícia na minha vida. Eu tinha alguma coisa alimentando a minha vida. E eu queria trazer outros para este mesmo ambiente, sem forçar nada. Os representantes dos presidentes do RI nas conferências, e quando foi lido que a minha cadeira tem como patrono Raimundo de Oliveira Filho, esse ex-diretor de Rotary representou numa conferência em Curitiba e eu fiquei extasiado. Com a sua abordagem sobre o Rotary, beleza do Rotary. O que o Rotary proporcionava na comunidade, de uma maneira assim tão simples, espontânea. O estímulo nas mensagens era que o rotariano deveria ser um exemplo na sociedade. Surgiu até um lema: rotariano, exemplo para a juventude. Era isso que nós ouvíamos. É isso que me encantou. E eu cresci em Rotary com essa sensação que eu deveria, e que o rotariano deveria ser como um dos membros do Areópago na Grécia Antiga. O Areópago era um tribunal ateniense conhecido pela imparcialidade, pela justiça, honestidade, ética. E essas reuniões aconteciam ao céu aberto na coluna dedicada a Marte. E quando eles andavam pelas ruas, as pessoas apontavam, dizendo: lá vai um Areopagita, em sinal de respeito. O distintivo deles era a túnica branca. E daí a palavra candidato vem dessa palavra cândido. Puro, alvo, era a roupa desse membro do Tribunal de Atenas. Eu me vi assim. Perfeito? Nunca. Mas homem respeitado, de palavra. Estou vendo o Severo Canziani aqui. O pai dele, uma vez lançaram um empreendimento em Londrina e colocaram o nome dos responsáveis, os participantes daquela comissão. E eu vi lá Severo de Rudim Canziani. Eu falei: vou comprar. Vou comprar.
Por quê? Porque lá estava o nome de um ex-governador de Rotary e eu acreditava nele. Há uma pergunta que se faz. Os caminhos do Rotary são sempre atraentes? Planos, coloridos, bem-fazejos. Será que o Rotary sempre me dá prazer? Nunca me decepciona? Nunca me irrita? E eu respondo com uma outra pergunta. Quer caminho mais lindo, mais extraordinário, rico, puro, agradável, um caminho de felicidade que é a mensagem que o cristianismo nos traz? Tem coisa mais bela do que a mensagem do Cristo? Por que tanta cisão? Por que tanta desavença? Tanto mal-estar, tanta malquerença no cristianismo e também no Rotary, como em outras sociedades. Eu quero compartilhar com vocês o que vi, vejo e fazer um alerta para os mais moços, para que essa jornada, essa caminhada em Rotary não seja sofrida ou dolorida. Com todo respeito, e até com reverência, eu digo sem exceção, o que nos mata é o ego, o egoísmo. O ser humano tem em si, na sua natureza, até a mania de Deus. Isso se deu lá no passado, no Jardim do Éden, naquela tentação, a grande tentação para a mulher e posteriormente o homem, diz assim, como Deus sereis. Ali foi inoculado no homem, então, o egoísmo. Quando nós pegamos a conjugação, a primeira pessoa do verbo eu, como é difícil nós falarmos nós. Eu não gosto de escrever nada dizendo eu. Eu prefiro o pronome majestático, onde você inclui mais alguém. Isso nós temos, então, um senso de importância. A síndrome do pódium. Pódium significa poder. Eu luto para estar encaixado. Não em terceiro, não em segundo, mas eu quero o do meio. E, meus queridos, eu sou um velho, 85 anos, quase 86. Eu sou um acróbio. Já vivi bastante. E eu posso dizer coisas que eu não diria no passado, na juventude, ou mesmo na minha maturidade. Rubem Alves, numa das suas crônicas fantásticas, ele diz assim, somente na velhice se aprende a ter coragem. A ter coragem. Coragem de dizer as coisas sem esperar nada de volta. E eu vou dizer para vocês, o Rotary atual é um estimulador de vaidades e competição.
Números, números, números. Para tudo que se faz, tem que se emitir um diploma, um prêmio, um reconhecimento. E o que é que nós estamos enfrentando? As distorções. As distorções. Números falsos para se ganhar um prêmio. O número de sócios de um clube no dia 30 de junho é um, no dia 1º de julho é outro. Por quê? Não tira na minha governadoria, tirando o outro. Para ganhar o quê? Um prêmio que eu não levo comigo. Eu estou aqui no meu escritório. Vocês não imaginam o número de estatuetas que eu tenho, pratos comemorativos, o número de placas, o número de presentes. E isso está criando problema para mim. Dos 3 filhos, um é rotariano em Goiás, minha filha é casada com um rotariano do Rotary Clube de Curitiba, o outro não é. Peço para eles olharem a biblioteca, verem as coisas assim. Papai, o que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Isso não é deles. E eu fico me indispondo por coisas. E às vezes me deixa até envergonhado por ter aquele quadro sem o merecer. Catão dizia: eu prefiro que não me homenageiem do que ouvir alguém perguntando por que o fizeram. Por que o fizeram? Eu, há muito tempo, já sou um conselheiro. Currículo. Currículo vitae significa currículo da vida. Às vezes nós vamos numa reunião de Rotary, gasta-se mais tempo lendo o currículo do que ouvindo o orador. E sabe quem gosta de ouvir? O dono do currículo. Aquilo faz uma coceira no ouvido dele, dá uma sensação assim de grandeza, de grandiosidade. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, disse assim, ele representava o presidente: por que você mandou esse currículo? Não, eu mandei o currículo, mas eles é que deveriam. Falei, não, meu filho. Ele era jovem, não, meu filho. Rota internacional, a gente aprende de cima para baixo. Nome, atividade profissional e família e negócio. Só isso. Currículo vitae é como numa viagem que você sai de João Pessoa para a Europa e você vai descrevendo para quem está ao seu lado. Olha, ao seu lado não. Depois da viagem, eu de João Pessoa, eu fui para o Recife, eu fui para isso. Não. Em Rotary há uma identificação pelo currículo. E eu conto para vocês aqui uma coisa que me marcou. Numa conferência foi lido o currículo de uma pessoa e ele teve a pachorra de colocar
até quantas cestas ele fez num jogo de basquete na escola. Mas aquilo dá uma satisfação pessoal. E essa premiação faz com que haja desvio de condutas. Desvios de conduta. Você não vê mais numa conferência, estou generalizando, nos institutos, ninguém falando de ética. Ninguém falando de ética. Ah, tem um Código de Defesa do Consumidor, ele que cuida disso. Não, senhor. Temos que falar de ética na família, nos negócios, no Rotary. Os caminhos do Rotary são para serem caminhados por homens, mulheres, com mentes e corações voltados para o próximo, sem esperar reconhecimento e condecorações. O servir, que é uma máxima em Rotary, se nós formos analisar, há diversos tipos de servir. Você serve às Forças Armadas por dever. Você serve por dever. No utilitarismo, você serve para se beneficiar. Mas no cristianismo, você serve por amor ao próximo. Há muito tempo eu li um livreto cujo título é Frutifique onde Deus te semear. Frutifique onde Deus te semear. Chegando ao final, eu quero dizer a vocês que, graças a Deus, Ele me semeou no Rotary, como me semeou em associações de produtores de sementes, nacional, estadual, semeou no meu condomínio. Onde Deus te semear, frutifica. Ouvi uma vez de uma senhora muito simples. Ela disse assim: Gerson, você já viu que uma laranjeira é da natureza dela frutificar laranja? É laranja. Uma laranjeira, ela não recebe nenhum prêmio por produzir laranja. Porque a natureza dela é produzir bons frutos, que o Cristo nos ensinou. E chegando ao final dessa caminhada, eu quero deixar para os meus companheiros um testemunho. Caminhar nos caminhos do Rotary faz bem. Amigos e amigos espalhados pelo mundo. Como os programas de Rotary aproximam as pessoas. Intercâmbio de jovens, por exemplo. Faz bem para a saúde. A geriatria hoje nos mostra que uma velhice boa é aquela onde o indivíduo tem fé, tem família e tem amigos. E eu os tenho pela graça de Deus.
Meus amigos, o Rotary é uma construção. O Rotary é uma construção. Cada um de nós passa e deixa uma contribuição de vida para esta construção. Não reclamo para mim nada e não digo eu fiz isso. Não. Há muito tempo me falou à mente o que o jurista Pontes de Miranda disse: o que fica é o que se fez. E o que se fez é de todos. Não é meu, é de todos. Rotary faz 119 anos amanhã. É uma instituição consolidada na sociedade ocidental. E um filósofo francês, Hippolyte Taine, ele nos fala da lei dos 3 M's. O modismo, o momento e o meio. Para você analisar alguma coisa, essa instituição tem que ter passado pelo meio daquele tempo. Pelo modismo, não será só moda. E pelo momento onde ele foi instalado e pelos quais ou pelo qual ele passou. Rotary, 1905, 2 guerras mundiais, guerras continentais. Como está esse Rotary? Vivo. Nunca disse e nunca vou dizer: o meu Rotary do meu tempo era melhor do que o de hoje. Não, não digo isso. Eu vou dizer para vocês, ele é diferente. Ele é diferente, mas é um Rotary. Por isso, os mais velhos, como eu, estão nele, mas já não querendo impor nada. Ouvindo, aconselhando, ajudando e fazendo uma coisa, não criticando. Não criticando. Critica o que está errado. Critica o que não é ético. Critica aquilo que sai dos nossos regulamentos. E eu termino contando para vocês uma historinha que está num livro de um americano chamado Ziglar Ziegler. Ele conta que no ano de 1801, no estado da Virgínia, havia um rio, a maioria dos rios não tinha ponte. E vem um grupo de cavaleiros que atravessariam o rio naquele vão. Os cavaleiros chegaram e começaram a atravessar aquelas águas frias. E havia na beira do rio um senhor idoso, um velho. E aquele homem olhava para os cavaleiros e vinham, até que ele olha para um e ele levanta a mão e diz assim: o senhor me atravessa do outro lado. O cavaleiro estendeu a mão para ele, colocou na garupa e atravessou. Chegando do lado de lá, esse velho
apeia do cavalo, desce do cavalo. E o cavaleiro pergunta assim: tantos passaram na minha frente, por que o senhor não pediu ajuda? Ele disse assim: eu olhei muito bem para os olhos dele. O único que tinha o olhar do servir, de ajudar, era o senhor. Esse homem era Thomas Jefferson e estava se dirigindo para Washington para tomar posse como presidente, terceiro presidente dos Estados Unidos. Nos caminhos do Rotary, nós temos velhos, nós temos crianças, nós temos homens, temos mulheres, precisando de uma mão estendida para fazer essa travessia. E quem é esse? Nesse caminho é o rotariano, como você e eu. Deus os abençoe. Muito obrigado. Antes de encerrar, fazer um agradecimento especial ao Gerson, a todos vocês de todo o Brasil que estão nesta sala para vivenciar Rotary. E fazer também uma pergunta ao Gerson. Só que o Gerson está fora aqui, que eu não estou conseguindo controlar. Gerson, você acabou de dizer que, num passado recente, o rotariano era um exemplo para a comunidade. E eu, então, gostaria de lhe perguntar: você, nesta fase da vida de muita sabedoria, como está encarando a presença da Abrol? E o que você diria para os acadêmicos das Abróis do todo o Brasil, no sentido de vivificar o pensamento de Rotary nas comunidades? Presidente Rubens, eu acompanhei a formação da Abrol Nacional e Academia de Letras, academias de profissionais. Acho que a criação foi um ato tão bonito, tão inteligente, bonito e inteligente. Porque nesse caminho de Rotary, nós temos companheiros de várias atividades profissionais, como tem que ser o Rotary, pelo menos ser, com aptidões diferentes, e vai havendo nessa caminhada uma aproximação maior entre um e outro. Aqueles que a gente tem afinidade. Você vê, por exemplo, no Rotary, os grupos de companheirismo. Pessoal de motocicleta, pessoal de uma atividade, de outra, de arborismo, de bicicleta, de trilha, aquela coisa toda. E nós começamos a ver, então, que havia um grupo grande de escritores, pessoas que gostavam de escrever, gostavam de ler. E o que faz um escritor? Ele é um registrador da história, não é? É um memorialista. E quando nós vemos, então, no Paraná, e eu acompanho diariamente as conversas, nós podemos dizer o seguinte: vocês, a Abrol, são um repositório da história do distrito, do rotarismo,
uma fonte de informação, de pesquisa, como era no passado na Igreja Católica. O Salvador Strazzeri, da Itália, para obter a cidadania dele, teve que ir lá na igreja porque havia um registro. Um registro. Não havia cartório. O cartório apareceu depois da República. Uma Abrol é essa detentora da história, dos nomes. E eu proponho até aqui, não sei se já está em ebulição isso, uma história do rotarismo no Paraná, que há algum tempo, quando era governador, 78, 79, pediu ao Almeida Júnior, que era um historiador, autor do Hino de Londrina, e ele escreveu. Então, há uma necessidade. Um clube, por exemplo, não tem a história, vai para a Abrol, me ensina, me ajuda. É um grande papel, Rubens, viu? Da Abrol Paraná e das outras associações ou academias que nós temos. Continue, firme, viu? Obrigado, Gerson. Companheiros, nosso tempo está chegando ao fim. Foi uma noite memorável. O convite para esta noitada foi feito ao Gerson há quase 2 anos. Mas, Gerson, há quase 2 anos. E desde o princípio eu confiava que o Gerson deveria trazer sua mensagem, que certamente vai beneficiar o rotarismo no Paraná e no Brasil. Nós confiamos naquilo que estamos fazendo e pedimos pela sua saúde para que você seja conservado, não no álcool, mas que seja conservado para o bem do Rotary no Brasil. Nos preocupa, Gerson, quando analisamos os números atuais, e está muito difícil a nível Brasil melhorar o quadro social dos clubes. Me preocupa quando nós temos que ser comparados com países como a Índia, com 1 bilhão de habitantes. Nos preocupa que nós não podemos ficar de mãos atadas e mentes fechadas, só esperando que uns 2, 3 ou meia dúzia tomem providências para que o quadro social seja reposto. Hoje, para finalizar, nós tivemos uma noite extraordinária, com participação de todos, e já recebi o aviso de que o nosso tempo está esgotado. Gostaríamos de ficar aqui até tarde, porque cada um gostaria de lhe fazer alguma pergunta. E eu quero dizer, para finalizar, que eu sou do 4630, tive o prazer, no meu princípio de vida rotária, de ter o Gerson como um dos estimuladores. Fui admitido no dia 12 de fevereiro de 1965, né? no antigo 463, e tivemos hoje uma grande lição. Obrigado a todos e recomende-nos a Irani, e que vocês sejam bem felizes, nós precisamos de vocês.
Muito obrigado, Rubens. Obrigado a todos pela presença. E eu estou vendo aqui o meu governador entrante, o Renato. Eu não dei a resposta para você ainda, eu faço ao vivo agora. Pode vir a Londrina e marca a hora que você quiser para eu conversar com você. Um beijo para todos vocês. Deus nos abençoe. Obrigado. Tchau, tchau.